Bom dia, irmãos, graça e paz. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto que está em Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, Tiatira não era um grande centro político, nem um centro religioso expressivo. Lá não existiam muitos templos. Inclusive, não existia naquela cidade um templo erguido especificamente em honra ao imperador romano ou ao Estado romano. Qual a característica principal, então, daquela cidade, que era uma das menores dentre as cidades das províncias da Ásia Menor? A principal característica era a existência de corporações comerciais naquela cidade. Os cidadãos que trabalhavam no comércio, que era a maior atividade da cidade, eram obrigados a se associar, filiar-se àquelas corporações. E o problema dessas corporações estava em que elas promoviam festas e também almoços em honra aos deuses pagãos. E essas festas geralmente terminavam em licenciosidade. Este era um grande problema para os cristãos de Tiatira, visto que era praticamente impossível um cidadão exercer a prática comercial sem que estivesse associado àquelas corporações. Uma das cidadãs mais famosas de Tiatira chamava-se Lídia. Esta é aquela que nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Olha o que o texto diz. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Veja como Lídia estava ligada à atividade comercial, como vendedora de púrpura. Ela aqui ouve o evangelho e o Senhor abre o seu coração para que desse ouvidos àquilo que Paulo estava pregando. Portanto, a maior característica da cidade de Tiatira era a existência de corporações. E baseado nisso é que existem os problemas que aconteciam naquela igreja. E que nós vamos ver ao longo da meditação que faremos nesta carta. A carta inicia com as seguintes palavras no versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Cristo, ele aqui se apresenta como Deus. Sendo Deus, ele sabe todas as coisas. Seu olhar penetra
o mais íntimo do homem, o mais profundo da alma do ser humano e discerne todas as nossas intenções e os nossos pensamentos. Ele é aquele que é perfeito no seu andar, completamente santo, por isso ele tem todo o direito de executar o juízo, de exercer a justiça. O versículo 19 diz o seguinte: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Veja bem, aqui nós vemos as qualidades destas obras que são descritas por Cristo. A igreja de Tiatira era uma igreja ativa, suas obras eram obras de amor, obras de fé, serviço e perseverança. E as últimas obras eram, inclusive, mais numerosas do que as primeiras, ou seja, ao invés de ter esfriado, a igreja em Tiatira progrediu em relação às suas obras e às suas virtudes cristãs. E essa atitude é louvável pelo Senhor. Deus, ele elogia a igreja de Tiatira por causa destas coisas. Porém, há uma repreensão severa que nós vamos ver a partir do versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Irmãos, Cristo, ele adverte severamente esta igreja por tolerar uma certa mulher que se auto-intitulava profetisa. João compara esta mulher a Jezabel do Antigo Testamento. Quem era Jezabel? Jezabel era uma rainha pagã que se casou com o rei israelita Acabe. Na época de Acabe, Israel mergulhou em profunda idolatria, apostatando-se do Senhor. Israel estava contaminado com a impureza, com a licenciosidade que vinha dos cultos pagãos. Jezabel não apenas propagou e divulgou o culto a Baal e Astarote, mas também protegia os profetas de Baal e de Astarote. E o pior, perseguia os profetas do Senhor e os matava. Portanto, esta mulher, que se dizia profetisa, era membro da igreja em Tiatira, e a igreja tolerava aquela mulher no meio da igreja. Ou seja, esta igreja estava numa situação pior ainda do que Pérgamo, porque sabia da condição desta mulher, do seu ensino herético, e permitia que ela continuasse ali, levando muitos à perdição, a seguir os seus ensinamentos. Provavelmente essa mulher já havia sido repreendida uma vez pelo próprio apóstolo João, conforme subentende-se no versículo 21. Porém, esta mulher não se arrependeu. O seu coração corrompido estava totalmente dominado pelos desejos de poder e de se auto-intitular profetisa, atraindo pessoas para si própria. Deus profere o seu juízo contra esta mulher e os seus seguidores nos versículos seguintes. Versículos 22 e 23. Eis que a prostituicama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Aqui vemos que Deus profere um duro castigo sobre a vida da profetisa falsa e também de seus seguidores. Repare aqui que o Senhor diz que os prostrará em cama. Isso aqui é uma referência ao pensamento hebraico de punição por enfermidade. Por exemplo, você pode verificar isso em Êxodo capítulo 21, versículo 18, quando o Senhor diz: se dois brigarem ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, ou seja, adoecer severamente. Então Deus aqui está dizendo no versículo 22
que algumas pessoas que seguiam aquelas falsas doutrinas seriam feridos com enfermidade, passariam por grande sofrimento, grande tribulação e angústia. Alguns chegariam ao ponto de morrer, quando diz aqui no versículo 23, matarei os seus filhos. Isso está de acordo, por exemplo, com o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28 a 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Logo, nem toda doença, enfermidade ou morte é causada pelo pecado, mas algumas vezes as pessoas podem ser punidas com enfermidades por causa dos seus pecados específicos. Aqui Deus profere esse juízo contra essa falsa profetisa e contra os seus seguidores, aqueles que comiam das coisas sacrificadas aos ídolos, participavam dos cultos pagãos e que acabavam geralmente com licenciosidade e promiscuidade. Deus diz que daria a retribuição, que retribuiria a cada um segundo as suas obras. Ele é aquele que sonda mentes e corações, ou seja, ele sabe a intenção do homem. Podemos ver aqui também que há uma espécie de distinção entre aqueles que estavam sendo iludidos pela profetisa, que seriam feridos e punidos, mas com chance de arrependimento, no versículo 22, e isso está de uma forma diferente daqueles que eram filhos daquela profetisa, ou seja, se declaravam seus seguidores, já possuíam toda aquela doutrina em seus corações, em sua mente, tornando-se filhos daquela Jezabel e seriam punidos com a morte. O texto prossegue com os versículos 24 e 25, mostrando que ali ainda havia um remanescente. Versículos 24 e 25. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então aqui esse texto dá a entender que existia um remanescente, sempre existirá um remanescente fiel na igreja. Sempre existirão aqueles que são fiéis, assim como sempre existiu ao longo da história da igreja. Ou seja, esses não haviam se contaminado com as doutrinas que haviam sido ensinadas por essa falsa profetisa. Não tinham ela como uma autoridade, não a seguiam como alguém que tinha uma revelação vinda de Deus de forma especial. O que João aqui relata com um tom irônico, como as profundezas de Satanás, pois aquela falsa profetisa, ela alegava receber de Deus um conhecimento mais profundo, uma revelação especial. Isso é rechaçado aqui pelo apóstolo João, assim como alguns não assimilaram esta doutrina, e a esses Deus diz que não colocaria outra carga sobre eles. Talvez um lembrete da Assembleia de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor, através dos apóstolos, determinou que os novos convertidos não deveriam se contaminar com a prostituição, nem com os ídolos, nem com a carne sufocada. Ou seja, então aqui João está lembrando, inspirado pelo Senhor, desta Assembleia, dizendo que não colocaria outra carga sobre eles, apenas orientando que eles retivessem a tradição e o ensino da palavra conforme haviam recebido. A carta prossegue com os versículos 26 a 29, com uma exortação e também com promessas para os vencedores. Versículos 26 a 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma promessa ao vencedor, e o vencedor aqui em Tiatira é aquele que guarda até o fim as obras de Cristo.
diferentemente daqueles que, incentivados pela falsa profetisa, cometeram imoralidades, se associaram às corporações e praticaram a idolatria, comendo do sacrifício que era oferecido aos ídolos. Portanto, o vencedor, diferentemente destes que se deixaram envolver por esta falsa profetisa, eles perseveraram fiéis aos ensinamentos de Cristo e às suas obras. Portanto, Cristo promete que eles reinarão com ele. Esta é a promessa que Cristo faz aos vencedores desta igreja. E participarão de forma ativa deste reino. E Cristo também lhes promete a estrela da manhã. A estrela da manhã é uma referência ao próprio Cristo. É a estrela que fica brilhando por mais tempo no céu, até que o sol desponte e possa brilhar com seu brilho intenso, fornecendo a sua luz, que é um símbolo da justiça que há de ser executada. Portanto, Cristo, em outras palavras, promete estar junto com os vencedores daquela igreja até que a justiça seja feita. Portanto, há uma promessa ao vencedor, e a carta encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como podemos aplicar esta carta nesta manhã? Primeiro, vivemos em uma época onde estamos cercados de falsos apóstolos, falsos profetas, ensinamentos heréticos, pessoas que reivindicam uma autoridade para si próprios que o Senhor não lhes deu, pessoas que se auto-intitulam apóstolos e dizem terem recebido de Deus revelações e coisas profundas que não passam de revelações e profundezas de Satanás, revelações de mentira, mistérios de mentira. Portanto, devemos nos abster disso, devemos estar atentos a esses ensinos falsos e discernir entre a verdade e a mentira. Que Deus nos guarde disso. Segunda aplicação: hoje, muitos cristãos se envolvem em associações e corporações para ganhar dinheiro, para poder se projetar socialmente, sem levar em conta que essas associações e corporações muitas vezes trazem na bagagem práticas que são contrárias aos ensinos de Cristo. Portanto, que estejamos atentos também a isso. Vamos orar nesse momento, que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, venha nos guardar, Senhor, e venha nos dar discernimento para que possamos entender a verdade, para que possamos rechaçar todo ensino que alega vir de Ti, do Teu Espírito. Senhor Deus Todo-Poderoso, que estejamos firmados apenas na Tua Palavra, ó Deus querido, e que ela seja a bússola das nossas vidas, e que não venhamos a nos associar com nada que tenha ligado a si algo que desagrade o Teu nome. Te louvamos por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que tenham um excelente dia, meus irmãos. Curtam e compartilhem o nosso canal e participem ativamente dos devocionais no Apocalipse. Deus vos abençoe.